Continuamos aqui estudando, né? Continuamos aqui, vamos continuar estudando aí a palavra de Deus, vendo que Deus continua a falar conosco nesta manhã. E a história bíblica ali vem tratando um tema, história bíblica infantil, vem com essa sequência trazendo um tema importante, que é sobre a nossa identidade com Deus, restaurando em nós essa identidade de Deus no coração do homem. E Paulo, na sua carta aos Efésios, ele trata um tema que é a igreja. Paulo, em Efésios, fala sobre a igreja de Cristo Jesus, como se dá essa igreja, o que é a igreja. E no capítulo 2, Paulo fala do chamado da igreja. Como se dá esse chamado de Deus da igreja, como Deus chama a igreja. E eu vejo aqui, neste capítulo 2 de Efésios, e é esse capítulo que eu peço para você abrir, que nós vamos ler um pouco, né, dos primeiros versículos ali do capítulo 2 de Efésios. Eu vejo aqui neste capítulo de Efésios, Paulo trazendo esta mensagem, né, do que nós somos. Só que ele começa a falar o que é a igreja pelo aquilo que nós não somos. Então eu vejo aqui como uma parte importante de nós entendermos quem nós somos. Para nós entendermos quem nós somos, nós temos que saber quem nós não somos. Quem nós não fomos feitos para ser, ou da onde Deus nos chamou. É importante que nós tenhamos certeza, essa clareza, da onde Deus nos chamou. A partir daí podemos perceber quem nós não somos. E a partir do momento que nós sabemos da onde Deus nos chamou, quem nós não somos mais, nós podemos agora entender quem nós somos em Deus e o que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Então, Efésios capítulo 2, o verso 1, eu gostaria de ler alguns versículos. E diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuportável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Vemos então aqui Paulo falando sobre este chamado da igreja. E no versículo 1 deste capítulo desses versículos que nós lemos, ele diz: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Essa é uma primeira condição, esse é um estado das pessoas que estão separadas de Deus. Paulo estava dizendo aos cristãos: olha, vocês eram assim. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Vocês estavam num estado de morte. Há uns dias atrás eu trouxe uma palavra sobre Ezequiel, que Ezequiel compara a situação do povo de Israel a alguém que tinha um coração de pedra. Ezequiel diz, inspirado por Deus, uma profecia de Deus, Deus usa Ezequiel para profetizar ao povo de Israel, profetizando que Deus trocaria esse coração de pedra por um coração de carne.
Ezequiel aí usa o exemplo de uma múmia, como os egípcios faziam, quando um faraó, alguém morria, passava por um processo de mumificação, se retirava os órgãos internos, e no lugar do coração se colocava uma pedra. Então ali representava um estado de morte. E assim nós éramos. Sem Deus, sem o Senhor, nós estávamos num estado de morte. Mas agora nós não estamos mais neste estado. É o que Paulo está dizendo, vocês agora, vocês não estão mais mortos, vocês não são mais estes mortos, vocês não estão separados de Deus. Vocês agora têm uma vida. Deus, quando olha para o homem, Deus, quando olha para nós, Ele nos olha do ponto de vista da eternidade. E mesmo estejamos vivos fisicamente, se não estivermos com Deus, se não reconhecermos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos neste estado de morte. Um dia, a vida aqui na terra terá fim e teremos só dois caminhos: ou estamos eternamente com Deus, ou estamos eternamente separados de Deus. Mas agora com Cristo Jesus, Paulo diz, vocês já não estão mais separados de Deus. Vocês começam agora a viver, nós começamos agora a viver nesta vida com esta perspectiva, este ponto de vista da eternidade. Nós passamos agora a viver esta eternidade aqui na terra. A nossa vida aqui na terra, ela já é com visão, já é olhando para a eternidade. Nós já passamos a viver uma vida eterna. Quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, nós damos entrada a uma nova vida. Passamos a viver uma nova vida. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos procura o Senhor Jesus e diz: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo diz: é necessário você nascer de novo. Você já tem uma vida aqui nessa terra, mas é necessário você experimentar uma nova vida, nascer para uma nova vida, uma vida que aponta para a eternidade. Nicodemos fica confuso e pergunta: Senhor, mas eu tenho que nascer, mas eu não tenho como nascer da carne e do sangue. Como posso voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus diz: é necessário você nascer da água e do Espírito. Assim como você um dia nasceu do ventre da sua mãe, nasceu de forma física, há um novo nascimento agora para todo homem e para toda mulher. Esse novo nascimento é uma nova vida que nós passamos a ter com Cristo. E esta nova vida que passamos a ter com Cristo Jesus, ela aponta para a eternidade. Agora, nós não somos mais mortos, nós somos vivos, porque temos uma vida eterna. O Senhor nos dá por herança uma vida eterna com Ele. E a nossa vida agora, quem nós não somos, mas é mortos. Nós não somos mais como aqueles que estão separados de Deus, como aqueles que não conhecem a Deus, mas nós temos uma esperança eterna com o Senhor. Nós passamos a viver nesta vida, uma nova vida, e esta nova vida é a eternidade. C.S. Lewis comenta isso, ele até nos fala, né, autor C.S. Lewis, que nós vamos nos tornando seres celestiais. A cada dia nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Vamos tendo esta nova vida celestial, que ela aponta para a eternidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 55. O apóstolo Paulo diz: então, quanto o nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte já não tem poder sobre as nossas vidas,
Porque vai chegar um dia em que o nosso corpo, este corpo mortal, vai dar lugar à imortalidade. E seremos um com o Senhor, vivendo eternamente com o Senhor. E esta vida eterna com o Senhor, nós passamos a viver aqui já, hoje. Nós passamos a experimentar uma vida que, como diz a palavra de Deus, a vida do cristão, ela é que nem o amanhecer. Ele vai brilhando de glória em glória até ser dia perfeito. Talvez a nossa vida hoje não seja esse dia perfeito. Talvez identificamos ainda na nossa vida algumas coisas que precisam ser melhoradas. E isso é agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas a vida do cristão agora, ela é progressiva no Senhor. E nós vamos com a nossa vida brilhando a cada dia, como o dia que amanhece. Mas vai chegar um dia em que seremos um dia perfeito, que seremos como um dia de sol que brilha, que ilumina a nossa vida. Vai chegar um dia que vai ser essa perfeição com o Senhor. Então, quem nós não somos, nós não estamos mais mortos, nós temos uma esperança, nós temos uma vida eterna. E o aguilhão dessa morte, né? Onde está o aguilhão? Paulo diz que o aguilhão desta morte é o pecado. Sabe, o pecado nos prende a esta morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado prendeu o homem na morte. Mas agora Cristo Jesus vem e desfaz este poder do pecado sobre as nossas vidas. Nós somos agora vivos, temos esta vida eterna, porque o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós podemos vencer este aguilhão, nós podemos romper com este aguilhão que nos prende à morte, através do sangue, do sacrifício de Cristo Jesus, e da nova vida, a qual passamos a ter, ao qual o Espírito Santo de Deus enche o nosso coração, e nos faz agora a brilhar a cada dia mais. É o Espírito Santo na nossa vida que faz com que vencemos este aguilhão que nos prende à morte. E é tão sério isso porque todo homem, toda mulher realmente tem medo da morte. Há um medo, e principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Chegamos no Brasil a uma marca em mortes por causa da pandemia terrível. Mais de 100 mil mortos. É difícil sim, porque Deus não nos fez para a morte. Todo homem, toda mulher tem medo da morte. Todos nós lamentamos as mortes, porque Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para viver eternamente. Mas o pecado nos aprisionou a essa morte. Mas agora em Cristo Jesus, nós vencemos a morte. A morte já não tem poder sobre nós, o pecado já não tem poder sobre nós. Nós passamos a viver uma vida eterna. E é isso que Deus tem para nós, esta vida eterna. Se o teu coração no dia de hoje andou preocupado, andou aflito, nós queremos trazer uma mensagem de vida. Uma mensagem de vida eterna com o Senhor. Que possamos a ter essa certeza fortalecida. Paulo traz aos cristãos, Paulo fortalece aos cristãos, traz à memória dos cristãos: olha, meus irmãos, vocês não estão mais mortos, vocês vivem. Essa é a palavra de Deus, vocês vivem, vocês não estão mais mortos. Há uma vida eterna em ti. Há uma vida eterna em ti, meu irmão. Traga isso à sua memória nessa manhã. Que o seu coração se encha dessa palavra. Há uma vida eterna em ti. Aleluia. Ele continua a dizer, no versículo 2: nos quais, nesta época em que nós estávamos, nós costumava a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós
vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Então, esta era a nossa condição sem Deus, sem Cristo Jesus. Nós seguíamos os costumes do mundo, ou em outras versões diz, seguia o curso deste mundo. Sabe, este mundo, esta terra, há um curso, há uma maneira de agir deste mundo, há uma maneira como este mundo age, e eu não estou falando das leis civis, que realmente nós devemos obedecer, mas sim daquelas leis que são ordenadas no mundo, que não são leis escritas, mas se referem às suas leis comportamentais e espirituais, o seu comportamento. Este mundo, este sistema, segue um curso, segue uma maneira, segue um rumo. Agora Paulo diz, ei, vocês já não seguem mais o curso deste mundo. Jesus Cristo vos tirou disso. Vocês não estão mais presos à maneira de agir deste mundo. Vocês não precisam mais andar segundo este mundo anda. Você não precisa mais seguir estas leis, esse sistema deste mundo que é desobediente a Deus, esse sistema deste mundo que é oposto a Deus. Você não precisa mais seguir, porque você foi liberto deste mundo. Esse sistema não te oprime mais, esse sistema não te pesa mais. Você não precisa seguir esse sistema. Esse sistema, e que sistema deste mundo é? É um sistema que se opõe a Deus. Sabe, Deus criou o homem, e a palavra de Deus diz que o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. É assim que Deus nos fez. É assim que nós somos. Só que lá no princípio, o pecado, Satanás, o maligno veio com um pensamento sobre o homem, que tirou do homem esta imagem e semelhança. Eu vejo agora, eu tenho um filho, 6 meses, esses dias eu peguei uma foto do meu filho, eu achei uma foto minha, quando eu tinha aproximadamente 1 ano. E eu lembrei de uma foto que eu tirei agora do meu filho, recentemente, que era parecida com a foto minha, lá de 1 ano. Coisa de pai, é parecido, só eu achei parecido, assim, quase ninguém E eu peguei a foto, tive que espelhar ela, girar ela na posição, assim, botei as duas lado a lado, assim, dei uma ajeitadinha, assim, no ângulo, assim, para aparecer, para ficar o mesmo ângulo, E daí eu até botei o versículo, assim, junto, agora eu entendi, quando Cristo diz, que quem vê o filho, vê o pai. Porque o filho estava parecido com o pai. E é engraçado assim, mas fala muito isso. Nós somos filhos de Deus. Deus nos fez parecido com o Pai. Quem nos olha vê o Pai, porque nós somos parecidos com o Pai. Nós nascemos do Pai. Nós não somos diferentes do Pai. As nossas características, biologicamente, meu filho tem suas características um pouco parecidas comigo. Mas Deus nos criou para sermos parecidos com Ele. O mundo, esse sistema que começou lá na origem, disse, não, você não precisa ser parecido com o Pai. Você pode ser um outro como o Pai, diferente do Pai. Você pode ser uma outra pessoa. Você não precisa ser parecido com o Pai. Você pode ter a grandeza do Pai. E no coração do homem, aquela imagem, o lugar que deveria ser para a adoração ao Pai, se retirou, colocando o homem como Deus de si mesmo, colocando o homem como Senhor de si mesmo, colocando no coração do homem o desejo de ser não semelhante ao Pai, porque isso já éramos, mas ser alguém diferente, alguém que é como um outro Pai. O homem passou esse sistema, que é isso que esse sistema deste mundo aqui que a palavra está dizendo, em que o homem passou agora a ter, começou a colocar a si mesmo como Deus.
o homem passou a ser Deus de si mesmo, não querendo mais a semelhança do Pai, não querendo mais ser parecido, tendo a imagem do Pai, conduzindo a imagem do Pai, passando a ser Deus de si mesmo. E daí começam algumas ideias em que nós devemos ser felizes e que devemos fazer o de tudo que puder para ser feliz. Podemos fazer tudo o que pudermos para agradar a nós mesmos. Podemos fazer tudo o que pudermos para agradar os nossos desejos, para agradar as nossas necessidades. O que importa é nós mesmos, o que importa é a nossa felicidade. Chegando ao ponto que muitos deixam famílias até, porque o que importa é a sua felicidade. Marido deixam esposas, porque o que importa é a sua felicidade. Pessoas buscam bens, ou buscam se satisfazer em tantas coisas, porque o que importa é a sua felicidade. Sabe, Paulo vem dizendo aqui que, vocês não precisam seguir mais a isso. Vocês não precisam seguir a maneira em que vive este mundo. Esta maneira que vive este mundo, que tira Deus do seu coração e põe um homem como Deus de si mesmo, esta maneira aqui, você não foi feito para ser assim. Você foi feito à imagem do Senhor. Aleluia, você foi feito como filho do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João. 1 João capítulo 3, versículo 1 a 13. Diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 1 a 13. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato nós somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não conhece, está falando não conhece a Deus. Amados, nós já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. É isto o que nós somos, filhos de Deus. É isso que Deus te fez para ser, é isto que te define. É ser filho de Deus. Sabe, nada mais neste mundo se define. Vivemos um tempo em que pessoas se definem por muitas coisas. Quando você pergunta o que você é, a pessoa, muitos se definem pelo seu trabalho. Eu sou médico, Muitos se definem por aquilo que fazem. Muitos se definem por um estilo. Muitos se definem por uma moda, por uma tendência. Mas não é isso que nos define. O que nos define é sermos filhos de Deus. É isso que nos define. É isso que é essa nossa essência. É isso que nós fomos feitos, fomos criados para ser. Aleluia. Versículo 3 ali, né? Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Versículo 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, agora Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, e é pela graça que vocês são salvos. Aleluia. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus.
Agora o que nós não somos mais é seguir o curso deste mundo. O que nós não somos mais é mortos. O que nós não somos mais é separados de Deus. E o que nós somos filhos de Deus, que agora ressuscitamos com Cristo, e agora que com Ele nos sentamos nas regiões celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Agora tudo que nós somos, tudo que nós vivemos em Cristo Jesus. A nossa vida agora passa a ser em Cristo Jesus. Agora é Cristo Jesus quem nos define. Agora é Cristo Jesus quem define como nós vamos ser, como nós vamos conduzir a nossa vida. Para quê? Para que nas eras futuras Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuportável da graça de Deus, revelada na bondade que Ele demonstrou por Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então nós vemos aqui que nós não somos mais separados de Deus, que nós não precisamos mais andar como este mundo. E quem nós somos? Nós somos Cristo, filhos de Deus, e Ele fez isto pela sua graça, não pelas suas obras, não pelas nossas obras. E nós vemos assim, muitos ainda nos dias de hoje, procuram recuperar essa identidade, esse vazio existencial pelas suas obras. Sabe, nós não conseguimos pelas nossas obras recuperar esse vazio existencial que há dentro de nós. Nós só encontramos isto pela obra de Cristo Jesus. E a partir da obra de Cristo Jesus, nós entendemos agora quem nós somos. E nós passamos agora no versículo 10 a entender que somos obra-prima de Deus. Na minha versão diz obra-prima. É isso que nós somos. Você, meu irmão, é uma obra-prima de Deus. Deus te criou com um propósito específico. Você não precisa mais seguir a tendência deste mundo. Sabe, o que os outros dizem como você deve se comportar, como você deve agir, o que você deve fazer, não é mais isso que define. O que nos define é quem nós somos em Cristo Jesus. E nós somos obras-primas de Deus. Deus te criou com uma qualidade única, com dons e talentos únicos, para que agora, você sabendo quem você é, você venha praticar as obras que Deus já de antemão planejou para você. Deus já tem obras, Deus já tem um propósito para as nossas vidas. Agora, estas obras não é para que nós possamos ser filhos de Deus. Essas nossas obras não é para que nós possamos recuperar uma identidade perdida. Não, porque agora a nossa identidade foi restaurada. Deus agora começa a fazer, podemos realizar, porque a nossa identidade foi restaurada. Nós podemos agora realizar as obras que Deus de antemão já planejou para ti. Deus tem obras para a tua vida. Deus tem um propósito que Ele já planejou para você. Mas para isso, você tem que ter essa certeza, nós temos que ter essa certeza restaurada em nosso coração, que nós somos filhos de Deus, que nós somos uma obra-prima de Deus, que Deus nos criou com um propósito específico. Não deixe, meu irmão, que nada neste mundo tire essa certeza do teu coração. Que esta manhã isso se fortaleça na tua vida, se fortaleça na tua mente. Que nesta manhã isso se fortaleça no teu coração. Essas verdades bíblicas, que elas encham o seu coração e encham a tua vida. Nós somos obras-primas de Deus. Nós somos filhos de Deus, é isso que nós somos.
Você é um filho de Deus. É isto que te define. Aleluia. Eu quero orar neste momento. Os músicos vão estar passando aqui. Eu quero orar sobre essa palavra. Se você tem estado em dúvida, esta pandemia trouxe até dúvidas sobre muitas pessoas. Dúvida do que vai ser no futuro. Dúvida de como vai ser a nossa vida. Há uma dúvida sobre a humanidade. De como vai ser daqui para frente. Como serão as coisas daqui para frente. Muitas certezas que se tinham no mundo foram quebradas, foram desestabilizadas. Com essas certezas também, muitas certezas pessoais que muitos tinham a respeito da sua vida também foram abaladas. Empresas fecharam, sonhos foram destruídos. Pessoas se sentem agora, muitos se sentem neste tempo, devido às crises, devido às lutas, até a sua identidade, a sua essência, quem você é, abalado. Muitos não sabem mais o que são. Muitos até que colocavam a sua vida numa carreira, num negócio, colocavam a sua vida em tantas coisas. Quando vê isso ruir agora, há uma instabilidade no mundo. Sabe, no meio dessa instabilidade há uma certeza no nosso coração. Que nós somos filhos de Deus. Isso não vai mudar. Nós carregamos a essência de Deus. Nós carregamos o DNA de Deus. É isso que nós somos. O que nós vamos fazer, o que nós vamos realizar daqui para frente, Deus já planejou. Deus já planejou as obras que vamos fazer. Deus já tem um caminho. Deus já tem um propósito. Nós não vemos. Podemos não ver agora. As dificuldades do tempo presente pode parecer misturar isso tudo. Parece que nós não vemos o que vai ser aqui para frente. A certeza, o fundamento que nós temos que ter é que somos filhos de Deus. Que isso se fortaleça na sua vida nessa manhã. Que Deus te fortaleça isso que em você é. E as obras, o que vai acontecer daqui para frente, Deus já tem planejado. Que possamos viver essa identidade, sabemos quem nós somos em Deus. Tendo também a certeza de quem nós não somos. E a partir daí, viver uma vida segundo o seu propósito. Te convido a orar juntamente comigo. Quem está aqui quiser se colocar em pé. Senhor nosso Deus, aleluia. Nós oramos nessa manhã, Pai. Nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença, Pai. No mundo de tantas incertezas, Pai, no mundo de tantas crises, de tantos males, de tantas situações, Pai, que acontecem, há uma certeza no nosso coração, Pai, que nós somos filhos de Deus, Pai. É isso que nós somos, Pai. Nós somos chamados por Ti, Pai. O mundo pode abalar, pode tantas coisas acontecer, Pai. Mas o Seu Espírito Santo fortalece no nosso coração essa manhã que nós somos filhos de Deus. As obras, o que vai acontecer, o Senhor já tem preparado. Nós já tem preparado o futuro, o Senhor já sabe. O que vai acontecer amanhã, o Senhor já sabe, Deus. Mas uma certeza nós temos hoje. Uma certeza nós podemos viver hoje, que nós somos filhos de Deus, que nós não estamos mais mortos, que nós não estamos mais separados de Deus, mas que nós temos uma vida eterna contigo. Que este mundo não nos define mais, que este sistema não nos define mais, mas o que nos define é a Tua palavra. O que nos define é quem nós somos em Ti, é quem nós somos em Cristo Jesus, Pai. Porque vai chegar um dia, Pai, em que esse nosso corpo mortal vai dar lugar à imortalidade contigo.
Nós ansiamos este dia. Nós não temos mais medo. Nós não temos mais medo, porque este perfeito amor a Ti agora, Deus, lança fora todo medo. Não temos mais medo do futuro. Não temos mais medo do que vai acontecer a nós, porque nós somos filhos de Deus. É isso que realmente importa, Pai. Que possamos agora viver todos os dias da nossa vida como filhos de Deus. Eu oro sobre meus irmãos. Eu oro sobre cada um, Pai, que coloca o seu coração diante da Tua presença. Tu sabe as lutas, Tu sabe as dificuldades, Tu sabe as angústias que talvez venham até abalar essa identidade que temos em Ti. Mas eu te peço, vem com Teu Espírito Santo esta manhã e reforça no coração de cada um dos meus irmãos, no nosso coração, a identidade de filhos de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.